Olá, tudo bem? Se você não me conhece, eu sou Angélica, terapeuta holística, trabalho com florais de Bach, baralho cigano, tarô. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre o meu atendimento e como ele pode te ajudar, entra no link que eu vou deixar aqui embaixo na caixa de descrição. E hoje nós vamos conversar sobre 7 frases que podem mudar a sua vida. Eu selecionei para vocês 7 frases que eu gosto muito, que eu uso muito no meu dia a dia e que me ajudam a alinhar, né, os meus sentimentos, a minha vibração na minha jornada. Bom, você ficar sabendo quais são essas 7 frases, você escrevê-las num papel ou você deixá-las ali na tela do seu celular, de acordo com o que você precisa, vai te ajudar, mas não vai fazer todo o trabalho. O conceito desse vídeo aqui é a gente ler essas frases, lembrar dessas frases e aplicar o significado delas em nossa vida. Então, utilizar o conceito daquela frase, o que ela traz e ter ações alinhadas com o significado daquela frase para que a nossa vida possa se transformar, tá? Então, esse é o objetivo do vídeo. Você conhecer essas frases e entender a aplicabilidade delas através de ações na sua jornada. E a gente começa hoje com uma frase que eu gosto muito, que é da Gabrielle Bernstein, a Gabi Bernstein, que eu já falei sobre ela aqui no canal. É uma palestrante, coach norte-americana que fala sobre lei da atração, espiritualidade, enfim, tem livros maravilhosos, né? Já li alguns livros dela, tenho até um aqui, físico, que é Milagre Já, que é da Marie Forleo. Tá por aqui em algum lugar. Mas enfim, a frase é a seguinte: eu sou digna de me sentir bem. Eu sou digna de me sentir bem. Essa frase, dita pela Gabi, foi falada num vídeo onde ela falava sobre a lei da atração e passos para você manifestar as coisas na sua vida. E ela diz que se sentir bem é até mais importante do que você fazer o seu vision board, do que você escrever no seu caderno da gratidão. Você precisa estar bem consigo, com as coisas que você tem, com as atitudes que você toma. Então, eu sou digna de me sentir bem vai te alinhar com atividades que fazem você se sentir bem. Quando você repete essa frase diariamente e quando você tem consciência do conceito dela, do que ela significa, é interessante que você busque colocar no seu dia a dia atividades que façam você se sentir bem, entende? Então, por exemplo, no meu caso, coisas que faziam eu me sentir bem. Eu me exercitar, apesar de eu não gostar, mas depois eu me sinto bem. Né? Exercício físico, yoga, que eu gosto bastante, ver um vídeo engraçado, um vídeo bonitinho, né? Então, coisas que fazem você se sentir bem para elevar a sua vibração. Então, repetir essa frase e fazer uma ação em direção às coisas que te fazem bem vão fazer com que você entre nessa vibração de ser digna ou digno de se sentir bem e se alinhar com a frequência da alegria e do bem-estar. Pensando no tarô, uma carta que você pode utilizar como arquétipo, trazendo junto essa frase e a carta, eu já falei 1000 vezes sobre ela, é a Imperatriz, né? A Imperatriz é uma carta que dá pra gente essa sensação de ser digno de se sentir bem, de estar bem no seu trono, estar bem com as coisas que você conquista, estar bem com a prosperidade, seja o que ela significa para você. Então, um arquétipo do tarô também que vai te ajudar a se alinhar com essa frase e trazer o significado dela para a sua vida é a Imperatriz. Bom, a segunda frase, então, que eu selecionei para vocês é uma que eu gosto muito, que eu já falei sobre ela nesse vídeo aqui sobre ansiedade e medo, que é vai com medo, vai sem medo, mas vai. Essa frase eu aprendi num blog antigo que tinha, eu nem lembro mais o nome direito, e eu li essa frase e ela ficou gravada pra mim. E eu me lembro que a primeira vez que eu fui fazer algo que tinha a ver com o meu gatilho de ansiedade, né, que eu fui refazer na verdade, né, e aí eu usei essa frase, vai com medo, vai sem medo, mas vai, e eu realizei aquilo que eu precisava fazer. Então eu ficava repetindo como um mantra na minha mente, vai com medo, vai sem medo, mas vai. Então essa é uma frase também que você pode utilizar para te colocar no caminho da ação, para que você faça aquilo que é necessário, mesmo quando você está com medo, com ansiedade, né, inseguro, insegura. Repita essa frase mentalmente para que ela se firme no seu subconsciente, para que mesmo com medo você faça aquilo que é necessário. E um arquétipo do tarô que te ajuda com essa questão é o louco.
Com medo mesmo você se lança, com medo mesmo, né? Você confia em Deus, no universo. Então esse arquétipo do louco, juntamente com essa frase, vai com medo, vai sem medo, mas vai, pode te dar a coragem para que você possa realizar as coisas que você deseja. Lembrando que sempre é necessário nós observarmos como nós somos, que tipo de atitudes ficam melhor para nós, porque às vezes também se lançar, dar um passo muito longe, muito além, não é para você, não tem a ver com a sua personalidade. Então você vai adequar essa coragem a quem você é, tá? Isso é muito importante. Então essa frase pode ser utilizada aí como uma afirmação positiva, como um mantra, vai com medo, vai sem medo, mas vai. A terceira frase que eu trouxe para vocês é: a jornada de 1000 quilômetros começa com o primeiro passo. Essa frase é do Lao Tse, e essa frase eu achei a primeira vez há muito tempo atrás em saquinhos de chá, e aí vinha, né, naquele papelzinho essas frases escritas. E aí eu lembro que eu guardava, eu colecionava essas frases de saquinho de chá. E essa frase, né, a jornada de 1000 quilômetros começa com o primeiro passo, sempre me fez pensar das coisas que a gente inicia do zero e que a gente precisa ter paciência para chegar lá, para alcançar o que a gente busca. Então vai começar com o primeiro passo, eu preciso agir em direção ao que eu desejo, dar o primeiro passo. Isso é muito interessante a gente trabalhar quando a gente tem medo de dar um passo, de fazer uma ação, de começar algo, por causa de insegurança, medo, não vai dar certo. Então essa frase do Lao Tse, a jornada de 1000 quilômetros começa com o primeiro passo, pode te ajudar a lembrar de dar um pequeno passo, mesmo que simples, mesmo que muito pequeno, em direção ao seu objetivo. E uma carta que traz esse movimento pra gente é a carta do carro, que ajuda com essa frase também do Lao Tse. Por quê? Porque para eu dar o primeiro passo, eu preciso do quê? Movimento. E o carro traz essa informação do estar em movimento, de se movimentar, de ir em busca daquilo que você quer. Então, se você está com medo de dar o primeiro passo, lembra dessa frase do Lao Tse e utiliza esse arquétipo do carro, né? Ativa esse arquétipo na sua vida. Olha para ele, olha para a mensagem que essa carta traz. Eu preciso me movimentar, né? Eu preciso estar consciente da minha luz, da minha sombra, do meu consciente, do meu inconsciente e fazer o movimento, entender quais são as minhas necessidades e me movimentar a partir do primeiro passo. A próxima frase é a seguinte: se Deus me fez assim, é porque eu sou agradável aos olhos de Deus. Essa frase ela tem mais a ver com a autoestima, tá? Eu ouvi essa frase no canal da Soraya Zayed, que ela mora no Egito, né? E ela faz vlogs sobre a vida dela no Egito. Eu acho bem legal o canal dela, eu sou inscrita. E aí eu tava vendo um vídeo dela sobre autoestima. Ela tá falando sobre a autoestima das egípcias, das mulheres árabes, né? E ela cita essa frase, que eu não sei de quem é, mas ela fala o seguinte: se Deus me fez assim é porque eu sou agradável aos olhos de Deus. Às vezes a gente quer ser uma figura agradável aos olhos do homem, né? Do homem que eu digo, não homem figura masculina, né? Ali a gente, das pessoas, enfim, a gente quer ser agradável para as pessoas, a gente quer que as pessoas nos aprovem, mas nós temos que entender que se Deus nos fez de determinada forma, é porque aos olhos de Deus nós somos agradáveis. Isso não significa que você não precisa mudar o que você deseja, né, no seu rosto. Eu, por exemplo, às vezes tenho problemas com acne por causa de hormônios. Eu não gosto, né? Mas tá aqui, eu preciso também saber lidar com isso, tratar, trabalhar, mas não me sentir mal por causa disso, né? Então é legal a gente ativar essa autoestima sabendo que por mais que a gente queira mudar, a gente precisa também se aceitar, aceitar o nosso momento, lidar com isso da melhor forma possível, com inteligência emocional, para que senão a gente não fique triste, né? Achando que Deus não gosta da gente, que a gente tem a pior sorte do mundo. E uma carta que ajuda a gente a ativar essa sensação é a estrela. Por que a estrela? Para eu ter mais confiança na espiritualidade, porque se eu sou agradável aos olhos de Deus, né? Se Deus me fez assim, eu preciso confiar nos planos de Deus para mim. Eu preciso tomar ações inspiradas para mudar o que eu desejo, sim, para fazer mudanças na minha aparência, no meu corpo ou qualquer outra coisa, na minha forma de pensar, mas tendo esperança em Deus, de que Deus fez isso de acordo com uma lei divina, né? Que eu posso mudar, mas eu tenho que mudar isso com consciência e gostando do que eu vejo.
Tem até um livro, gente, que eu tô lendo, que é o Psicocibernética. Assim que eu terminar, eu vou trazer ele aqui pro canal, através de um exercício de escrita, eu vou ver, que ele fala muito sobre autoimagem. E é interessante que lá o autor, ele cita o conceito que muitas pessoas, elas têm uma imagem distorcida de si. E aí elas se colocam no mundo de acordo com o que elas veem. Então, por exemplo, uma pessoa que ela acha que ela tem, sei lá, orelha de abano, vamos supor, um defeito que ela acha que é horrível, ela tem orelha de abano. Ela vai lá e corrige a orelha de abano. Então ela tinha baixa autoestima porque ela tinha lá a orelha de abano, via alguma coisa errada nela. Aí ela corrige isso com uma cirurgia plástica. Nem todas as pessoas que fazem a correção com a cirurgia plástica, elas conseguem ainda se ver de uma forma positiva, ou seja, elas continuam se vendo na autoimagem antiga. Então, muitas vezes não tem a ver com o que a gente vê no espelho, mas sim com o que a nossa mente interpreta sobre nós mesmos. É muito interessante esse conceito. Por isso que essa frase, que se Deus me fez assim é porque eu sou agradável aos olhos de Deus, pode te ajudar a limpar a sua mentalidade desses conceitos errôneos que a gente tem. Porque às vezes mesmo fazendo o melhor tratamento de pele, passando o botox tal na ruga, né, o remédio tal na espinha, mesmo assim às vezes a mentalidade vai ficar travada no conceito antigo. Então você pode estar com a pele linda, o cabelo lindo, o corpo lindo, mas com a mentalidade atrasada. E a estrela dá essa conexão com Deus, porque quando eu me conecto com Deus, o que eu vejo aqui é importante, mas não é tão importante a ponto de me paralisar, tá? Então é legal a gente trabalhar esse conceito, né, de esperança e de autoestima baseados mais na espiritualidade, no que Deus tem pra gente e confiar que apesar da gente querer mudar, apesar da gente querer fazer coisas diferentes, a gente precisa ter essa autoestima que vem de dentro da nossa alma, tá bom? A próxima frase é: nós não nos tornamos iluminados imaginando seres de luz, mas sim nos tornando conscientes de nossas sombras. Essa frase é do Carl Jung. Bom, nós não nos tornamos iluminados imaginando seres de luz. Muitas vezes a gente fica o quê? Imaginando ali uma figura de Jesus Cristo, de Buda, querendo ser igual, né, e tudo mais. É claro que é interessante a gente colocar a nossa vibração, nosso alinhamento, sim, em figuras de luz, em seres de luz, nos espelharmos neles, né? O problema é que quando a gente só quer ver luz, 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 a gente esquece que tem uma parte nossa que é a escuridão. E aí eu só me torno consciente de mim quando eu fico consciente da minha sombra, daquilo que em mim precisa ser melhorado, daquilo que em mim precisa ser trabalhado. Eu, por exemplo, eu tenho o péssimo hábito de reclamar. Eu tô tentando parar, tô até fazendo algumas estratégias, venho compartilhando com vocês assim que as coisas forem dando certo, tá? Nas estratégias que eu tô utilizando, mas eu tenho esse péssimo hábito, isso é uma sombra minha. Mas quando eu reconheço que tenho, quando vem isso, o que eu faço? Eu preciso modificar a forma como eu reajo, né? Eu tenho o péssimo hábito de ser, às vezes, muito negativa também. Então, isso é uma sombra. E eu só me torno iluminada quando eu reconheço essa sombra e trabalho nela. O importante é a gente saber olhar para dentro da gente e reconhecer aquilo que precisa mudar. Por quê? Porque muitas vezes a gente está olhando para fora, para o que o outro acha que nós somos ou devemos ser. Mas o que nós somos de verdade? O erro que o outro aponta, eu estou conseguindo enxergar em mim? Faz sentido? Ou eu estou vendo no espelho algo que eu não estou feliz, não na questão de física, mas de personalidade, a forma como eu me comporto, que eu posso mudar para me sentir melhor comigo em primeiro lugar. É assim que eu me ilumino. Não é ficar imaginando seres de luz ou só orando, só rezando. Até porque, se a gente for ver, né, não querendo fazer uma crítica, mas já fazendo, tem muitas pessoas de religião, religiosidade que rezam e estão descendo pau em todo mundo, fofoca, baixa autoestima não, como é que eu posso dizer? Colocando o outro para baixo, né? Sendo preconceituoso, ou seja, tá imaginando seres de luz, figuras de luz, rezando, mas não tá olhando para a sombra. E aí não vai se iluminar nunca, vai permanecer sempre na escuridão. E foi isso que Carl Jung trouxe pra gente através dessa frase. E para isso a gente precisa olhar para dentro. E aí eu trouxe duas cartas de tarô que podem nos ajudar com essa questão, que é a sacerdotisa e o eremita.
É esse olhar interior. A sacerdotisa fala muito da gente olhar para dentro. E o eremita da gente se recolher. Da gente se recolher para observar. Observar os movimentos internos, interiores. Observar como as coisas estão se fixando e ocorrendo dentro de nós. Para aí a gente enxergar aquilo que é importante. Aquilo que seria a nossa sombra. Aquilo que nos ajudaria a expandir, a iluminar. Então essa frase... Nós não nos tornamos iluminados imaginando seres de luz, mas sim, nos tornando conscientes da nossa escuridão é que vai nos ajudar a expandir a nossa consciência, é a gente conseguir olhar para aquilo que é a nossa sombra, não se culpar por ter essa sombra, mas observar e modificar esse padrão na medida do possível para fazer uma vida melhor para mim, porque quando eu faço uma vida melhor para mim, consequentemente, isso reflete nos outros lá fora. A próxima frase é: o sucesso não vem de algo que você faz ocasionalmente, mas sim do que você faz constantemente. Essa frase é da palestrante e coach também norte-americana Marie Forleo, que eu gosto muito, muito mesmo. Também tem um livro dela aqui, sou inscrita no canal dela no YouTube. E ela fala essa frase, né? Que o sucesso não vem de algo que você faz ocasionalmente. Às vezes a gente acha que a gente vai fazer uma coisa uma vez na vida e vai estourar, vai fazer brigadeiro e vai vender, sei lá, 300 brigadeiros num dia, né? Mas não, a gente precisa de ser constante no que a gente está fazendo. Se a gente começa a se exercitar e quer ver uma mudança no corpo, a gente precisa de constância para ter sucesso. Se eu venho aqui para o YouTube fazer vídeos, eu preciso de constância para que as pessoas me conheçam. É claro que a gente não pode se comparar, porque, por exemplo, eu comecei esse canal em 2017. Né? Então é um canal que tem pouca visibilidade aqui no YouTube. E tem pessoas que começaram em 2020, 2022 e já tem, sei lá, 50 mil inscritos, 10 mil inscritos, 5 mil inscritos, né? E eu tô caminhando bem devagar. Mas se eu for me comparar, eu vou paralisar, porque eu vou achar que tem algo errado comigo. E quando eu acho que tem algo errado comigo, eu faço coisas que vão contra a minha essência, contra aquilo que eu sou, para tentar corrigir um erro que eu acho que existe em algum lugar em mim, né? Então a gente precisa crescer, fazer com constância e não comparar a nossa vida com a vida do outro. Simplesmente fazer porque gostamos de fazer. Então, se eu gosto de estar aqui, né, mesmo com poucas visualizações, mesmo não tendo tanto retorno, eu gosto, então eu faço porque eu gosto, porque eu mantenho a constância, porque isso faz bem para mim. E uma carta de tarô que traz pra gente essa informação é o Sol. Porque para chegar no sucesso, muitas vezes eu tenho que passar também por noites escuras. Então, por mais que a gente tenha ali a noite, a lua, o sol ele tá lá, né, no universo. Ele não deixa de brilhar. Ele só tá escondido por algum tempo, que essa é a parte que a gente tá fazendo as coisas, mas ninguém tá nos vendo. Mas a gente precisa continuar brilhando no nosso interior, mesmo quando ninguém nos vê. O nosso sol tem que continuar ali. Entende? Por exemplo, num dia nublado, você tem nuvens cobrindo o céu, você não vê os raios de sol, mas o sol, ele está lá, atrás nas nuvens. Ele só está escondido, mas ele não está deixando de trabalhar, de fazer o que ele precisa fazer, que é aquecer, né, a terra, mandar luz para a terra. Por mais que ele esteja nublado, por mais que às vezes esteja noite, o sol continua no universo. Então, é isso que traz essa frase da Marie Forleo pra gente. A gente precisa de constância, mesmo quando a gente não está tendo resultado. Mesmo quando o nosso sol ainda não está sendo visto, a gente precisa continuar trabalhando por aquilo que é importante pra gente. E não se comparar, porque quando eu me comparo, eu acho que tem um erro. Quando eu acho que tem um erro, eu vou querer fazer igual aquela pessoa que na minha cabeça está dando certo. Só que aquela pessoa que está dando certo não tem a ver com quem eu sou. Então, vamos supor aqui, né, eu falo de autoconhecimento. Aí eu vejo alguém falando sobre bolos. Aí a pessoa tá bombando falando sobre bolo no canal do YouTube dela. Aí eu penso, eu tô falando sobre autoconhecimento e meu canal tá indo devagar. Quem sabe se eu falasse sobre bolo que nem essa pessoa, que meu canal cresce. Do nada eu começo a falar sobre bolo aqui que não tem nada a ver comigo. Pode ser que até que cresça o canal, mas eu vou estar feliz se eu falar de um assunto que não tem a ver comigo? Então a gente precisa direcionar esse olhar pra gente, porque o sucesso vem daquilo que a gente faz todo dia, com constância. E uma hora a gente chega no resultado que a gente busca. Até porque, se a gente for observar,
Quando a gente está trabalhando, caminhando, ou está em algum lugar que a gente pensa, por que eu estou aqui ainda? Né? Seja no emprego, no trabalho. Às vezes a gente precisa ainda aprender alguma coisa em relação a isso que ainda está ali patinando na nossa vida. Que lição que talvez eu não esteja vendo? Que momento que está passando despercebido por mim que eu não estou conseguindo enxergar? Então é legal a gente olhar para isso também, né? O que dentro dessa trajetória minha eu ainda não estou conseguindo ver, tá? Então essa frase da Marie Forleo eu falo pra gente ter paciência e constância com os nossos objetivos. E a sétima e última frase de hoje é: viver é um rasgar-se e remendar-se. Essa frase é do célebre Guimarães Rosa. Viver é um rasgar-se e remendar-se, ou seja, na vida a gente vai ter momentos de altos e baixos, a gente vai se rasgar e se remendar. A gente precisa estar com o nosso emocional equilibrado, a gente precisa estar entendendo os nossos padrões, como a gente funciona, para que quando a gente se rasgar, a gente saber se remendar. Então é entender como eu sou, como eu me comporto, o que é bom para mim, o que é ruim para mim. Ah, veio um rasgo. Ok, rasgou, doeu, feriu, mas o que eu posso fazer para melhorar essa situação? O que eu posso fazer de ação, como eu posso agir a essa situação, como eu posso responder a essa reação, a essa provocação, a essa situação. Viver é um rasgar-se e remendar-se. É a vida dando voltas, ficando de cabeça para baixo e de cabeça para cima. É a vida tirando a estabilidade e dando a estabilidade. Como você tá nesse movimento? Para isso a gente traz aqui a roda da fortuna. É muito isso. É esse saber girar pela vida no momento que a gente se rasga e no momento que a gente se remenda, né? E que esses remendos possam ser feitos com umas linhas cada vez mais fortes, para que quando eu me rasgar novamente, esse rasgo não seja tão grave a ponto de me destroçar toda. Então, a gente tem que entender que a vida ela vai acontecer da gente se rasgar e da gente se remendar. Como a gente está no meio desse processo, entre o rasgo e o remendo. A instabilidade e a estabilidade. Né? Essa frase do Guimarães Rosa, então, é linda para a gente entender esses altos e baixos e essas mudanças da vida e como a gente está com a nossa maturidade para lidar com todas essas mudanças. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessas frases. Espero que elas possam trazer insights positivos para vocês, que vocês possam usá-las de uma forma inteligente no dia a dia de vocês, para frisar algum comportamento, que vocês usem os símbolos do tarô para ajudar vocês a se conectarem com aquilo que vocês querem desenvolver na vida de vocês. E se você quiser fazer uma sessão de terapia, já sabe, o link está aqui na caixa de descrição. Eu espero vocês no próximo vídeo. Até mais! Tchau, tchau!